pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o Espiritismo para a libertadora doutrina dos Espíritos. Mais uma segunda-feira, abrimos a sala virtual do Centro Espírita Zil da Gama. Hoje teremos como convidado Gerson Barreto, estudante da doutrina espírita. É uma alegria de estarmos aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zil da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão que o companheiro Gerson trará como tema a criação espiritual. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada, evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. A sala é sua, Gerson. Uma boa noite a todos. João Rolim, depois você me confirma se o áudio está chegando para vocês aí. Porque eu não tenho muita habilidade com essa tecnologia ainda. Eu até gosto muito, né, das palestras online, mas eu não domino muito os equipamentos ainda. A gente está estudando a doutrina espírita, sabe que é muito importante termos a cada dia conhecimento, né, para que nós possamos aí nos melhorarmos. Isso reflete na nossa vida, isso reflete na vida dos nossos familiares. Depois você me dá um retorno aí se o áudio está bom, tá ok? Então, eu vou prosseguir. Boa noite, meu nome é Gerson Barreto. Estamos hoje aqui nessa sala virtual pelo Centro Espírita Zil da Gama, ao qual eu mando um abraço a todos os irmãos desta casa espírita. Eu estou falando aqui da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais. Estamos hoje trazendo um tema, né, chamado, já anunciado aí pelos irmãos, a criação espiritual. Tema muito interessante que nós vamos aqui, a partir de agora, conversar sobre ele, né, à luz dos ensinamentos espíritas, né? Hoje nós utilizaremos aí o livro dos médiuns, utilizaremos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, e também utilizaremos aí o livro dos Espíritos. São 3 obras aí também, né, do Pentateuco Espírita, que os espíritas têm por referência para seus ensinamentos, para que nós possamos aí ter um pouco mais de conhecimento sobre a vida espiritual e também material. Antes de começar nosso estudo, eu queria saber dos irmãos, saber das pessoas que nos acompanham nesta noite, como andam todos os pensamentos, nossos pensamentos, como andam nossas vibrações,
Como anda a nossa sintonia? Essa é uma pergunta que eu faço a todos nós. Antes de respondê-la, antes de nós refletirmos sobre essas perguntas, quero agradecer aí aos espíritos superiores, agradecer ao nosso Mestre Jesus Cristo, nosso modelo, nosso guia, pela oportunidade de eu estar aqui como estudante desse espiritismo, de poder refletir sobre alguns aspectos e também poder levar algumas reflexões aos demais irmãos. Mais uma vez, vamos lá. Como andam, então, os pensamentos dos irmãos? A sintonia espiritual dos irmãos? Como andam as nossas ondas moduladoras? Não é mesmo? Por que eu faço essas perguntas? É muito importante que nossa frequência esteja elevada. Nossa frequência elevada, nossos pensamentos elevados, de alto grau, ela vai sempre nos melhorar nossa conexão com o plano espiritual e também fazer com que exista uma sequência de fenômenos que vão nos ajudar a fazer estarmos juntos com o plano espiritual para termos conhecimento de muitas coisas. Aquele ser humano que está em frequência alta, ele está pensando sempre no amor, no fazer o bem, praticar o bem. Só um exemplo, hoje na Terra, um estudo científico, nós temos uma população da Terra pensando mais ou menos em 14 Hz. É muito baixo. Nós temos aí exemplos de irmãos espíritas e de exemplos de seres humanos que já encarnaram aqui na Terra, que pensavam em torno de 100 Hz. É só um exemplo também, um cientista, né, que procura os estudos científicos, ele pensa em 40 Hz, ou seja, a humanidade, então, ela está pensando muito numa frequência muito baixa. Isso causa uma série de problemas, que nós podemos enumerar aí, problemas de ordem ética, ordem moral, problemas que vão nos trazer aí não enxergarmos um caminho para o desenvolvimento. Então é necessário que nós mudemos a nossa frequência de pensamento, é necessário que possamos estar sempre pensando no positivo, não é mesmo? Para que nós possamos alcançar conhecimento. Exemplo também, nosso querido Chico Xavier. Lembram dele? Imaginem a frequência em que pensava o Chico Xavier. Ele teve que aumentar a sua frequência para obter também do plano espiritual, para que possa conectar junto a ele. Ele teve que aumentar a sua frequência de pensamento. Se ele pensasse tão inferior, nos 14 Hz ali, ele não teria condições da comunicação que ele teve nos anos encarnado aqui, mesmo. Deixou um grande legado para todos nós, com obras significativas, mas foi muito por isso, pela sua vibração. Mesmo que nós saibamos o sofrimento, né, físico que ele teve, mas o trabalho espiritual que o Chico desenvolveu aqui encarnado é indiscutível. É imensurável e foi um grande legado também que ele nos trouxe. Então, sugiro a todos nós que estejamos sempre em vibração elevada. Prometo até fazer uma palestra daqui a alguns meses, falando sempre sobre pensamento, sintonia e frequência, para que nós possamos aprofundar mais neste trabalho. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a criação espiritual. Todo o meu trabalho, toda palestra que eu faço, eu sempre começo o meu trabalho evidenciando uma frase do nosso Mestre Jesus, ao nós pedimos autorização de começarmos esse trabalho de hoje. Está lá em João 14:6. Eu acho que os irmãos já têm a habilidade de saber essas frases, né, de impacto que o Mestre nos deixou.
está descrito lá da seguinte forma, da seguinte maneira. Olha o que Jesus Cristo, ele falou em determinado momento que esteve aqui encarnado conosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá escrito no Evangelho do Cristo, em João 14:6, né? Olha, vamos analisar essa frase antes de começar o nosso trabalho sobre o tema criação espiritual. Quando Jesus disse isso, podemos aí também fazer algumas palestras dessa frase. Ela nos leva a várias interpretações. Jesus, ele colocou muito impacto nas suas palavras para nos dar realmente essa curiosidade de buscarmos conhecimento daquilo que ele falou. Quando ele falou, eu sou o caminho, o que nós podemos chegar à conclusão que ele está falando ali naquele momento? Gente, é simples. Ele é o caminho para a nossa vida eterna. Ele é o caminho para voltarmos para casa. Ou vocês acham que nós ficaremos aqui encarnando e desencarnando para sempre? Não, sabemos nós espíritas que nós estamos no mundo Terra, desse sistema planetário, um mundo de provas e expiações, agora estamos passando para o plano de regeneração, mas nós não fomos feitos para morarmos eternamente no sistema planetário. Todos nós sabemos disso. Nós fomos criados espíritos simples, ignorantes, mas com a condição, né, de evoluir, progredir, de crescer, melhorarmos como espíritos. Esse mundo foi criado aqui para abrigar os nossos espíritos, ou seja, nós não somos moradores eternos desse sistema planetário. Então, quando Jesus falou ali, eu sou o caminho, ele está dizendo ali, na minha interpretação, e na interpretação também do Espiritismo, que ele é o caminho para que nós possamos voltar para casa. Porque essa terra que vivemos, ela foi feita provisoriamente para que nós possamos alimentar o nosso conhecimento, evoluir, crescer e nos melhorarmos como espíritos, nos melhorarmos na ética e na moralidade. Então Jesus disse ali, eu sou o caminho para que vocês possam voltar para casa, né? Nós sabemos que não somos daqui, existem vários mundos habitados com vários espíritos que moram, residem nesses mundos, e nós fomos criados também para provisoriamente estarmos aqui, mas também vivermos uma vida eterna nesses outros mundos espirituais, não é mesmo? Nós vamos permanecer aqui encarnando e desencarnando por um período, até que nós possamos progredir naquela escala de espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos, que já coloca lá a primeira escala, a segunda e terceira escala, onde vem determinando ali que na primeira escala estão os espíritos inferiores, na segunda escala estão os espíritos superiores, e na terceira escala, que é o destino de todos nós, são os espíritos puros, né? Mas é um caminho ainda longo a percorrer, dadas as nossas imperfeições, dadas as nossas dificuldades em compreender, né, que caminho é esse para retornar para o mundo espiritual. Mais para frente ele falou que a verdade, sabe por que ele está falando a verdade? Porque existem várias coisas que ainda nós não temos conhecimento. Conhecimento do plano espiritual. Nós ainda precisamos ter muita destreza para estudar a doutrina espírita, estudar o espiritismo, descobrir sobre várias coisas, para que nós possamos também auxiliar o nosso caminho de retorno para casa. E a vida, quando ele fala que ele é a vida, porque ele já nos deu a vida eterna. Nós somos espíritos eternos, criados eternos. Nós não temos mais aquela dificuldade de entender a necessidade de procurar a vida eterna, porque como espíritos nós já possuímos, mas precisamos achar o caminho de casa para retornar para casa, para viver essa vida eterna, com alegria, com felicidade, né? Uma felicidade plena, que aqui na Terra, muitas das vezes, nós temos a felicidade relativa. Então vamos lá.
começar o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a criação espiritual. Nós estamos aqui diante do meu computador com o início de tudo, né, irmãos? Que é a primeira questão 01 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, naquela missão de codificar as informações que o Espírito de verdade estava iniciando para enviar para a Terra, o Espiritismo, descrito lá em João, o Consolador Prometido, Allan Kardec, muito sabiamente, ele escreveu e solicitou informações do Espírito de verdade, que, resumindo, é um coletivo de espíritos puros que estavam auxiliando Allan Kardec na codificação do Espiritismo, né? Que é a terceira revelação que Jesus pediu para mandar, que pediu a Deus, seu Pai, para que ele enviasse para a Terra. Ele sabia que haveria necessidade, quando ele estava encarnado aqui, da humanidade ter mais informações acerca do mundo espiritual, né? E chegou para nós, então, o Espiritismo, através de Allan Kardec, o codificou. O Espiritismo é uma informação didática a serviço da humanidade. Ele não possui somente um grupo de pessoas com poder de manuseá-lo, de ter conhecimento sobre ele, mas ele é aberto a toda a humanidade que queira aprender, que queira fazer uma reforma íntima, que ele consola, né? Ele alivia, ele nos orienta para fazer uma reforma íntima e nos melhorarmos como seres humanos e seres espirituais. Desculpa. Então, Allan Kardec, ele na questão número 1, lá no Livro dos Espíritos, irmãos, ele solicita uma pergunta ao Espírito de verdade, como eu já disse, é um coletivo de espíritos. Ele pergunta lá o seguinte: o que é Deus? Pergunta muito inteligente, né, do irmão, naquela ocasião, que era necessário, a partir de algum lugar, para nós sabermos quem nos criou. Como que é este Criador, como que ele pensa, que ele tem a vontade dele. Então, a primeira pergunta que Allan Kardec fez, 01, está lá no Livro dos Espíritos. O que é Deus? Aí o Espírito de verdade, através dos espíritos puros, que é um ser coletivo, ele mandou a seguinte resposta para Allan Kardec naquela época. Vamos lá? Olha a resposta, inteligente. Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Pronto, resumiu em tudo. Inteligência suprema do universo. O que é supremo? O máximo. Causa primária de todas as coisas. Primeiro Deus, depois tudo criado, né? Deus é um sol, não um sol central. Deus é uma força de energia maior que nós ainda não conseguimos mensurar o tamanho da energia. É muito grande essa força de energia para criar tudo. Quando nós falamos em criar tudo, o universo, o cosmos, as galáxias, os planetas, o planeta central, que é a Terra, onde nós vivemos, aí veio criando os minerais, os vegetais, os animais e os seres humanos, não é mesmo? Olha onde a gente veio mapeando nessa criação divina. Nós vamos falar agora sobre ela, mas sempre com foco nessa luz divina, que é uma energia maior, não é mesmo? Nós temos aí essa luz, essa força de energia, baseada nessas informações agora trazidas pelo Espiritismo, né, que veio tirar o véu dos nossos olhos, veio desentupir nossos ouvidos, mesmo ainda, muitos de nós ainda vivendo no primitismo, estamos primitivos ainda, estamos na nossa ignorância ainda. O mundo ainda está de cabeça para baixo, e mesmo assim chegou para nós a terceira revelação e muitos de nós não aproveitamos essas informações. Então, baseado nessa informação que acabamos de falar, quem é Deus, a força de luz central que ele
significa, essas informações do Livro dos Espíritos, ele veio definir de forma direta, veio definir de forma concreta quem é Deus. Agora nós temos a força de energia maior, nós conhecemos, sabemos que existe, mas não podemos mensurar o tamanho dela, né? Mas é uma força de energia. Por que é uma energia? Só uma energia pode criar outra energia. A Terra é uma energia, todos os animais, vegetais, é uma energia, e nosso corpo é energia pura, criado. Todos nós somos criados por átomos, prótons, nêutrons. Isso é energia. Para criar tudo isso, teve que ter, antes disso, uma energia muito mais potente que nos criou, mesmo? Essa força de energia maior, de total conhecimento e vasta inteligência, com a sua inspiração, né, e vontade, a inspiração dessa energia e vontade, iluminada de poderes infinitos, essa energia, criou todas as matérias espirituais e materiais que existem no cosmos. Olha a força de tudo isso para nos criar, não é mesmo? Todas essas criações foram criadas em equilíbrio. Nossa, quando a gente fala que tudo está no seu equilíbrio, é difícil até de enxergar isso, irmãos. Mas deixe eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa é o Criador, aquela luz maior, criar tudo em equilíbrio. Outra coisa é a ação humana dificultar e fazer que muitas coisas fiquem em desequilíbrio. Concordam? Nós fomos criados, tudo foi criado em equilíbrio. Só que nós, seres humanos, vivendo aí há milhares de anos aqui no globo terrestre, a gente vem desequilibrando tudo. Mais para frente nós vamos falar algumas coisas sobre esse desequilíbrio. Nós fomos criados, toda a criação, quando eu falar toda a criação, é tudo, incluam tudo, não só o ser humano anatomicamente falando, né? Coloquem tudo nesse bojo, porque toda a criação é que será abordada aqui agora. Nós fomos criados simples e ignorantes, não é mesmo? Para começarmos como um bebê, a começarmos a aprender, amadurecer, até estarmos em estágios de conhecimento, para que nós possamos evoluir. Mas nós fomos criados simples e ignorantes, porém Deus nos deu a possibilidade evolutiva. Vai evoluir. Então tudo está evoluindo, porque Ele criou. A Terra ainda está viva, os componentes que agrupam dentro da Terra, sejam minerais, animais, seres humanos, todos estamos evoluindo. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Vocês estão dando para entender aí, né? Então, ó, os seres todos são animados. Todos os seres criados, já falei para englobarmos tudo, são animados, são viventes, estão vivos. Todos os seres estão vivos, irmãos, para pulsarem em direção à evolução. É legal isso, a gente saber dessa possibilidade da vida, né? Muito bom. A evolução constante dentro dos seus propósitos. Quando a gente fala que todos estão vivos, todos estão evoluindo, mas todos estão evoluindo dentro dos seus propósitos. Os vegetais, os minerais, os animais e também nós, seres humanos. Nós, seres humanos, temos hoje a missão de evoluirmos mentalmente e espiritualmente. Nós estamos aqui para isso. Por isso Deus nos concedeu esse corpo físico, para que nós possamos viver em um mundo material, com sensações, com pulsares, com dores, com emoções, para que nós possamos amadurecer a nossa mente e evoluir o nosso espírito. Tá ok? Nunca nós estaremos paralisados para progredir. Todo ser humano, mesmo que demore, lembram quando Jesus diz, nenhuma ovelha se perderá? É isso. Cada um qual vai evoluir no seu momento, individualmente, ou coletivamente, numa família, ou num grupo de pessoas, no mundo inteiro. Tudo é definido desta forma. Não interessa o país, né?
mas todos estão evoluindo. Nunca conclui suas paralisações. Toda evolução ela é indeterminada, ela vai sempre estar no seu processo. Todos os vegetais, todos os minerais, tudo, né? Tudo que possui vida, com energia, ele está progredindo ao seu tempo e ao seu modo. Seus corpos e as suas mentes também estão progredindo. Mas a humanidade, depois da gente caracterizar, né, como nós estamos aqui fisicamente, junto com todos os corpos aqui, a humanidade ela precisa despertar. Aí nós já estamos falando dos seres inteligentes, dos seres que têm a capacidade de raciocínio, não é mesmo? A humanidade precisa despertar desse seu sono. Por quê? Já tivemos vários avisos, já tivemos várias informações. E muitos de nós na humanidade ainda estamos em um sono profundo. Nós precisamos nos libertar desse sono profundo, acordar, buscar conhecimento, para chegar e descobrir a verdade que Jesus Cristo disse lá atrás, quando eu falei sobre João 14:6. Quando descobrirmos a verdade, automaticamente nós vamos descobrir o quê? O caminho de casa. Como voltar para casa. Não é mesmo? Como nós já dissemos, nós estamos aqui vivendo nessa Terra, nesse sistema planetário, de forma a estarmos provisórios. Nós temos que voltar para casa, porque lá, no sistema espiritual, é que é a nossa casa definitiva. Tá bom? Paralelo à criação paralelo às criações que aquela força divina nos criou, estabeleceu a liberdade dos seres. É engraçado, né? Nós fomos criados simples, ignorantes e livres. Será que estamos vivendo nessa terra livres? Será que só os escravos, na época da escravidão, eram escravos? Eu acredito que todos nós ainda somos escravos. Eu acredito que todos nós ainda estamos presos. Ainda estamos dormindo. Essa força, né, de energia, ele nos criou livres. E nós estamos nos aprisionando. Vamos conversar daqui um pouco para frente sobre isso. Ele nos criou livres, com regras e leis universais. Nós temos que seguir essas leis. Mas como que nós vamos encontrar, interpretar essas leis se nós estamos com sono e dormindo? Nós não nos despertamos. Essas leis divinas, elas servem para nos direcionarem e servirem de suporte para todos evoluírem e progredirem. Precisamos, então, acordar do nosso sono, encontrar essas leis divinas, ter conhecimento sobre elas e encontrar o caminho de casa. Todos nós, todos os seres são criados, eles estão submetidos e inseridos nessas leis divinas. Deus nos deu igualdade. Será que somos tratados como igualdade no mundo de provas e expiações? Lógico que não. Mas Deus nos criou livres e iguais. Essas leis divinas, elas nos orientam nas ciências físicas, matemáticas, biológicas, astronômicas, antropológicas. Elas orientam essas leis materiais, morfológicas, geometria e arquitetura. Nós temos conhecimento dessas leis materiais, mas esquecemos as leis divinas, onde elas precisam ser prioridade para o nosso amadurecimento, para que nós possamos ter conhecimento, encontremos a verdade e encontremos o caminho de casa. Essas leis divinas, elas nos tocam em dois segmentos, ético e moral, que fornecem alimentos para a evolução dos espíritos. Prioridade, então, irmãos, as leis divinas. Prioridade pela ética e pela moralidade, para alimentar a nossa evolução espiritual. A força de energia maior, aquela que nos criou, uma energia fora de série, inteligente, né?
ela não criou escravos. Está vendo aí? Mas ao sofrimento. Deus nos colocou aqui para sofrermos. Deus nos colocou aqui para vivermos em paz. Deus nos colocou aqui na Terra, nesse sistema planetário, para sermos justos uns com os outros, para sermos solidários uns com os outros. Mas nós nos escravizamos. Os governos que precisam de serem respeitados, lógico, mas muitos deles escravizam os seres humanos. Não é mesmo? Desconhecem totalmente as leis divinas, que Deus nos criou livres. Não fomos condenados ao sofrimento. Muito pelo contrário, a luz divina, ela nos objetivou a criação e vida eterna. Como espíritos, temos esse destino. Vida eterna, vida segura, vida feliz de todos os seres conscientes. Não é mesmo? Nós também sabemos que não há subjugação dessa energia poderosa que nos criou. Ele não nos colocou como escravos de qualquer ser. Qualquer ser criado por ele não é submisso como escravo a essa luz. Senão o respeito e consideração que ele tem por nós, esse Criador, essa energia tão forte. Tem hierarquia, tem harmonia, mas é tudo equilibrado dentro de uma evolução individual e ou coletiva. Bastando, sabe o quê? Somente o poder do verdadeiro amor entre todos para ajudarem os que ainda estão em processo mais tardio para evoluírem. Vamos nos ajudar, vamos nos amar, vamos solidarizar uns com os outros, né? Nós estamos falando muito de liberdade, né? Nós estamos falando muito de sofrimento, nós estamos falando muito de escravidão. Mas no mundo em que vivemos hoje, somos escravos, não somos livres, e estamos dentro de uma matrix que nos domina. Essa matrix, ela nos dá uma falsa ilusão de que a vida material é a prioridade, mas não é. Nós somos criados desde criancinha com dogmas, com mentiras, com enganações, com medo, nos impõe medo e nos tiram o conhecimento espiritual. Por isso Jesus disse a verdade e a vida, para que nós possamos estudar e ter conhecimento real e não ficarmos nessa matrix que nos domina. Hoje nós temos um mundo, este mundo que nos dificulta nosso processo de encarnação, dificulta. Que a cada dificuldade que nos impõe, nós vamos errando, nós vamos cometendo nossas faltas. Nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito, que isso vai causar na próxima encarnação uma série de problemas, não é mesmo? Esse mundo que nos informa errado pela mídia, esse mundo de tecnologia que informa errado aos usuários, nós temos aí a televisão que a todos os momentos falando de desastre, de crimes, de tragédias nas nossas vidas, que nos coloca medo. As doenças, né, que são provocadas por nós mesmos, né? Estivemos aí passando por uma Covid muito grave, nos colocou muito medo. Até nós espíritas tivemos medo de desencarnar. Eu mesmo sou um deles. Não me excluo desse medo. Mas sou um ser humano ainda, né? Encarnado, então muitas sensações ainda eu vivo nesse mundo. Mesmo trabalhando, estudando junto com o Espiritismo, a gente passa algumas sensações difíceis. Mas tudo isso provocado por nós mesmos. Deus nos criou em condições de sermos felizes aqui, uma felicidade relativa. Mas nós estamos numa matrix que nos domina, que nos informa errado. Muitas religiões, que cada uma leva o ser humano para um lado, para o outro. E que nós estamos aí precisando de ter um conhecimento melhor da nossa origem, de onde viemos, que fazemos aqui, para onde vamos daqui. Não é mesmo? É o trabalho que Deus nos deu,
e o conhecimento para alcançar a experiência dinâmica. Nós temos que tentar fazer o possível para aprender aprender o caminho de casa. Eu costumo dizer isso sempre aqui em casa. Nós temos que aprender o caminho de retorno para casa, que aqui não é a nossa casa. Tudo aqui é provisório. Se anotar, quando ele desencarna, levamos nada, nem a roupa do corpo. Só o espírito que vai para determinada sintonia para tratamento ou para aprimoramento, depois retornamos aqui, encarnamos em outra família ou na própria família. Isso aí vai variar, né, da sua sintonia mental. Todo trabalho é ofertado aos seres criados, pois baseia-se nas tarefas laborativas, a melhoria e para a capacidade motora e a consciência dos seres. Mais uma frase de Jesus, com um impacto muito grande em nossas vidas. João 14, 2. Está lá no Evangelho de Cristo. Na casa do meu Pai há várias moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha só, Jesus dizendo para nós que a terra não é simplesmente a nossa morada definitiva. Ele tem várias moradas na casa do Pai. Então, nós temos que procurar o caminho de casa. Jesus está nos dizendo isso. Tem outra aqui, ó, João 18, 36. Quando perguntaram, né, se ele era o rei naquela ocasião, ele foi muito inteligente. Jesus estava na nossa frente, a sintonia dele era fantástica. Ele respondeu o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Olha que maravilha. Sabemos, então, que a vida espiritual ela é real. Ela está nos aguardando o nosso retorno definitivo. Precisamos encontrar o caminho mais uma vez. Por força da lei do progresso, à medida que o Espírito completa, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, irmão? Se vocês quiserem fazer uma consulta lá, por força da lei do progresso, à medida que o Espírito completa seu aprendizado, no mundo, passa a habitar outro. Ou seja, completa seu aprendizado no mundo, ele passa a habitar outro mundo. Ou outro lugar. E assim sucessivamente, evoluindo sem cessar. Está vendo aí? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí também no Evangelho segundo o Espiritismo está lá para nós observarmos esse parágrafo. Quando em um mundo alcançam, quando eu falar alcança, os espíritos, o grau de adiantamento que este mundo comporta, ou seja, quando não mais haverá necessidade de estarmos aqui, olha só o que acontece. Passam para outro mais adiantado. Está vendo? Quer dizer, então, que a Terra não é nossa casa definitiva. Estamos aqui em estágio. E estágio difícil, hein? E assim por diante. Até que cheguem ao estado de aí, nosso destino. Acredito que nossa moradia definitiva é uma moradia espiritual como espíritos puros. Vai levar tempo? Vai. Mas nós temos que começar a achar o caminho de casa, de volta. Né? Porque fomos criados espíritos no plano espiritual. Então é lá que nós precisamos retornar. Para isso, sabemos, né? Já pelos legados que Jesus nos deixou, sabemos pelo Espiritismo, o modelo que precisamos ter nas nossas vidas. Não é mesmo? Onde nós paramos? São outras tantas estações, em cada uma das quais se deparam elementos de progresso, apropriados ao adiantamento dos que já tendo o seu... Esse ensinamento evangélico, ele abrange três ordens de ideias. A primeira refere-se à pluralidade dos mundos. Que é a pluralidade dos mundos? Vida em todos os mundos que a gente tem conhecimento. Nós temos as colunas, tem centenas, milhares, né? Temos o céu azul, temos várias outras colônias, temos até um umbral, para onde muitos de nós já passamos várias vezes, e vamos passar muitas vezes
se não houver um ajuste ético e moral nas nossas vidas. Não é mesmo? A primeira, pluralidade dos mundos habitados no universo. A segunda, as regiões ou esferas vibracionais. Gente, vibracionais. Quando melhoramos nossas vibrações, melhoramos nossas mentes. Isso significa que estamos evoluindo. O ser humano que está vibrando em alto grau, ele só pensa no bem, no amor, de ajudar, na caridade. Quando o ser humano ainda, o ser, ele está em vibrações de 14 Hz, bem baixo, a possibilidade de um erro é muito grande. A possibilidade de cometer uma falta grave é muito grande. E isso requer, em próximas encarnações, você ter que corrigir isso. Então é muito importante que nós elevemos nossa vibração mental, para que nós possamos enxergar o que é certo e o que é errado. O conhecimento, para que nós possamos achar o caminho de casa. Então, essas vibrações existentes no mundo espiritual, elas são elevadas. Quando eles estão lá no plano espiritual, o como eles estão pensando é uma vibração sensacional. Dificulta até eles se comunicarem conosco, porque nós estamos pensando em vibrações baixas. Nós muitas vezes estamos em vibrações, pensamentos negativos. É nesse os pensamentos. Imagine Gandhi, Maria Teresa, Paulo. Nós temos aqui encarnado aqui o nosso Divaldo Franco, Chico Xavier, entre outros que já encarnaram aqui na Terra. A vibração mental, o pensamento desses irmãos, super alto. Por isso que às vezes a gente fica perguntando, por que um é médium e o outro não é? Por causa que cada ser humano tem o seu pensamento diferente. Não é mesmo? Quando o médium eleva seu pensamento, suas vibrações estão em alto nível, o plano espiritual tem mais facilidade de se comunicar. Concorda? Olha, já temos aí, faltando 13 minutos. Vamos acelerar um pouco. A atuação da força de energia maior, que é uma energia sem tamanho de descrever, e a sua criação, que somos todos nós, passamos a estudar o sistema planetário em que vivemos, o mundo que vivemos e estamos inseridos nele. Esse mundo passou a ser um auxiliar para a nossa encarnação, para todas as nossas encarnações. Irmãos, deixa eu só comunicar a vocês uma coisa que nós temos que prestar atenção. A Terra tem mais ou menos 5 bilhões de anos. Bilhões de anos, de acordo com a ciência, de acordo com informações atuais. Nós temos civilizações aqui há cerca de mais ou menos 452 milhões de anos. Civilizações antigas. Atanabá, outras civilizações que já vieram, viveram, construíram, estabeleceram tecnologia naquela época e foram dizimadas, foram embora. Sabe que muitas delas sucumbiram em decorrência da prioridade material que elas tiveram. Vocês já imaginaram estarmos aqui encarnando e desencarnando há mais de 450 milhões de anos? Não conseguimos ainda achar o caminho de... Por que Jesus teve que vir ao nosso encontro? Porque estávamos desorientados, porque não sabíamos do plano espiritual. Existiam vários deuses, que cada região ela determinava que tinha um deus. Não era uma energia central. Jesus veio nos dar informações celestiais. Nos orientou, permaneceu pouco do que conosco, porque nós mesmos não deixamos, né? Cometemos muitos equívocos, erros e acabamos por resultar o que aconteceu com Jesus. Mas ele mesmo assim deixou um legado de informações, priorizando para que as civilizações, após a sua vinda, priorizasse
o crescimento espiritual, dando-nos referência espiritual. Porque as civilizações que sucumbiram no passado, elas tiveram uma grande para chegarmos no mundo como hoje vivemos. Não é mesmo? Nós tivemos a Grécia, tivemos aí egípcios, cimérios, tudo, Roma, tudo isso sucumbiu. Tivemos aí o dilúvio, que veio fazer uma depuração em massa, né? Um desencarne coletivo para ajustar a Terra para uma nova era. Tivemos vários fenômenos para que a Terra pudesse pudesse progredir no sistema dela. Nós tivemos aí várias civilizações que viveram, contribuíram, mas não conseguiram enxergar o caminho de casa. E nós hoje temos a oportunidade, com as informações que nós temos de Cristo, vamos lá. Várias civilizações humanas, então, estiveram aqui, já correram e habitaram esse sistema planetário, denso e espiritual, com evolução constante, mas sucumbiram. Não tiveram a prioridade do crescimento espiritual, eram todos muito ignorantes nessa parte, não se tinha muito conhecimento, mas acabou que com a vinda do Cristo e agora com a vinda do Espiritismo, nos deu subsídios para encontrar a verdade e encontrar o caminho de casa. Entenderam? Muitos seres humanos, após a evolução microbiana inicial, vocês já leram aquele livro Evolução em Dois Mundos? Muito importante para que possamos saber a nossa origem, né? Como foi que o homem foi inserido aqui na Terra. Foram se ajustando seus cromossomos, foram ajustando suas células, seu DNA, ao longo desses milhares de anos, né? Chegamos até aqui, com essa máquina que todos nós fazemos questão de machucar, de maltratar. Nós podemos até viver mais, sermos mais longevos, a nossa situação anatômica foi feita para isso. Mas com os nossos vícios, com nossos pensamentos inferiores, sobrecarregam nossos órgãos de tal maneira que vai envelhecendo, vai fazendo com que nossas células vão envelhecendo com mais frequência. Quem dera podemos aumentar nossa frequência espiritual para aumentar nossa longevidade e viver um pouco mais encarnados aqui, para aproveitar nossas encarnações, não é mesmo? Para cumprir as nossas missões de forma um pouco extensa na sua programação. Mas isso tudo depende de nós, depende do nosso pensamento, depende dos nossos vícios, depende desse sistema que nos intoxica nas propagandas da televisão, do computador, das mídias, onde nos impõe uma alimentação gordurosa, com açúcar, uma alimentação que vai travando nossos órgãos vitais. Então, a gente precisa de procurar também manter a nossa máquina física em boas condições. Sugiro a todos nós fazermos exercícios físicos, fazermos yoga, para que nós possamos elevar o nosso padrão mental e vibracional para o que nos intoxica, o que nos impõe. Vocês já notaram tanto que nos impõe diretrizes para nos tirarmos do caminho de casa? Estamos sempre aí em vias de carnavais, campeonatos de futebol, uma mídia que nos intoxica com informações de medo. Isso tudo nos desvia dos nossos objetivos. Se estamos aqui para amadurecer e evoluir, precisamos respeitar quem gosta, porém nós temos que procurar estarmos um pouco fora dessa matrix de hipnose, sair desse sono, despertar. Nós temos que nos despertar para achar o caminho da verdade e achar o caminho de casa, tá bom? Muitos seres humanos, após a evolução então microbiana, eles evoluíram, mas nós estamos intoxicando os nossos corpos.
Faltam 6 minutos para acabar o nosso trabalho. Temos aí algumas informações ainda, mas eu quero já agradecendo a todos vocês pela atenção até agora. Várias civilizações, então, elas antigas, contribuíram para a evolução nossa até hoje. Não tinham tanto conhecimento espiritual, muito mais tecnologia. Tecnologia até muito maior que a nossa que nós temos. Mas com o advento do dilúvio, muita coisa se perdeu. E agora o plano espiritual, após a vinda de Jesus e do Espiritismo, ele estabeleceu uma prioridade maior, que é que todos nós nos conectemos espiritualmente com nossos pensamentos e nossa sintonia. As leis divinas passaram, né, a reger o comportamento dos espíritos e do plano físico, do ser intelectual, permanecendo a reencarnação como gatilho para que nós possamos fazer as nossas vindas e indas dos planos, tanto material quanto espiritual. E temos a lei de causa e efeito, que é uma lei de justiça, que permeia a disciplina e a justiça. Então não existe injustiça no mundo. A lei de causa e efeito, ela vai reparar tudo isso no seu tempo e na sua hora. Não é mesmo? Muitos cataclismos tivemos aqui, né? E fenômenos naturais ocorreram, mas isso está dentro da organização celestial. Eles sabem o que estão fazendo. Tenhamos fé e esperança em Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso governador do nosso mundo chamado planeta Terra. Mas ele quer que nós tenhamos conhecimento, usemos o Espiritismo, usemos o seu Evangelho para que nós possamos chegar a ter conhecimento e encontrar o caminho de casa. Essas causas naturais que eu falei acima, ela nos auxiliam, os seres humanos, né, anatomicamente, e nos dá mais inteligência, porém ainda nós adoecemos e envelhecemos. Nós temos que evitar isso, viver um pouco mais. Cabe a nós, viu? Nosso corpo foi feito para viver mais. Temos que fazer com que a nossa vida melhore, como espírito e como físico. Em uma análise doutrinária profunda, nós estamos todos presos. Faltam 3 minutos. Dentro de nós mesmos. Nossas más inclinações nos fizeram cativos em solo desse sistema planetário. Precisamos nos melhorar as nossas más inclinações. Acabar com o nosso ódio, com a nossa avareza, com o nosso ciúme, com a nossa inveja. Não é mesmo? Diminuir totalmente. Temos que acabar com isso, para que nós possamos elevar o nosso pensamento. Quem tem elevado pensamento e sintonia elevada, não tem más inclinações. Vocês entenderam? Quando nós tiramos dos nossos costumes, nossas más inclinações, que já foram enumeradas aqui, nosso pensamento se eleva. Estamos cativos aqui em solo desse sistema planetário, porque queremos. Era para ter achado o caminho de casa. Irmãos, Jesus ainda disse lá em João 8,32, importante nós refletirmos isso. Faltam 2 minutos para encerrarmos o nosso trabalho. E conhecereis a verdade. Olha o que Cristo falou. Lembram disso? Conhecereis a verdade. Está lá em João 8,32. Por que Cristo disse isso? E conhecereis a verdade. É porque nós estávamos sendo enganados o tempo todo antes dele. E a verdade vos libertará. Quando nós descobrirmos essa verdade que o Cristo está dizendo, seguindo os seus padrões, né, nós vamos achar o caminho de casa. Estaremos elevando nossos espíritos para o retorno ao plano espiritual definitivo, com alegria e felicidade. Temos que auxiliar o nosso próximo, auxiliar os nossos familiares. Todos os dias. Todos os dias. Mesmo dormindo, onde há vários desdobramentos, ou mesmo acordado aqui neste planeta, nós temos que ir atrás de conhecimento. Muita coisa ainda não sabemos sobre a terra em que vivemos. Nós temos que entender que não podemos ficar escravos, cativos de um sistema.
O sistema que nós temos que estar apegados é o sistema celestial e espiritual. Porque se ficarmos na matéria, densos, estaremos sempre estagnados na nossa evolução, dificultando termos o conhecimento ao qual descreveu-lhe o Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos encerrar o nosso trabalho agradecendo a Jesus Cristo, ao qual citamos aqui várias vezes. Eu quero agradecer aí a oportunidade que o Centro Espírita Zilda Gama me escapou esta noite. Espero ter transmitido uma mensagem baseada na doutrina espírita, dentro dos conceitos do espiritismo, para auxiliar tanto o encarnado quanto os desencarnados que hoje vieram ao Zilda Gama. O meu muito obrigado, um grande abraço, uma boa noite a todos. Nós que agradecemos o seu carinho e sua atenção, Gerson. Sempre está disposto a nos auxiliar nos trabalhos da casa. Assim, convido a todos a fechar os olhos, a abrir o coração e agradecermos. Senhor, permita-nos uma recha de vossa luz para esse pobre espírito que ainda é cego e surdo com o egoísmo, distanciando do caminho, Senhor. Que esses momentos que aqui passamos possam nos trazer bastante reflexões para a nossa caminhada. E a todos aqueles que aqui tiveram junto de nós, encarnados e desencarnados. E aproveitando este momento ímpar, rogamos, Senhor, por todos aqueles que o Senhor convidou ao nosso coração, por aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração. Filhos, pais, esposa, esposo, conhecidos, amigos, não conhecidos. Como também, Senhor, a todos aqueles que, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, os prejudicamos, que possam chegar até eles o nosso pedido sincero de perdão. Obrigado aos mentores espirituais dessa casa, a Zilda Gama, diretora espiritual, e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que muito nos ama. Hoje e sempre, muito obrigado. E obrigado a você, Gerson, pelo carinho e atenção. Muita paz, querido. Você desliga aí, João. Audio Jungle.